Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 13 de março de 2015, dando as boas-vindas a todos os que se fazem presentes. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos e a todas. Pauta do dia 13 de março de 2015, sessão ordinária, expediente, projeto de lei AJG 009/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Parecer jurídico respondendo à solicitação da vereadora Ivone Cirino sobre o procedimento instaurado pelo Ministério Público referente à confecção de cheques simbólicos a entidades em dezembro de 2014. Balancete da Câmara de Vereadores referente ao mês de fevereiro de 2015. Correspondências recebidas do assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, Dr. Fernando Lima, respondendo à solicitação da vereadora Ivone Cirino sobre o procedimento instaurado pelo Ministério Público referente à confecção de cheques simbólicos a entidades em dezembro de 2014. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Associação de Pais e Professores da Escola Neuza Lemos, no valor de R$ 2.460. Para a Escola Básica Neri Barbosa Giacchini, no valor de R$ 2.350. Para a Escola Dom Oscar Arnulfo Romero, no valor de R$ 4.610. Para a Escola Augusto Colato, no valor de R$ 4.660. Para a Escola Monteiro Lobato, no valor de R$ 1.520. Para a Escola Infantil Pingo de Gente, no valor de R$ 1.090. Para a Escola Infantil Maria e João, no valor de R$ 1.200. Para a Escola Infantil Cantinho Feliz, no valor de R$ 1.970. Para a Escola Básica Pequeno Príncipe, no valor de R$ 5.240. Para a Escola Básica Vista Alegre, no valor de R$ 3.140. Para a Escola Básica Aparício Júlio Farrapo, no valor de R$ 2.050. Para a Escola Básica São Caetano, no valor de R$ 1.670. Para a Escola Básica João Winkler, no valor de R$ 3.220. Para a Escola Básica Presidente Arthur da Costa e Silva, no valor de R$ 10.620. Para a Escola Básica Joaquim Nabuco, no valor de R$ 5.680. Para a Escola Básica Iraci Tonello, no valor de R$ 6.740. Para a Escola Fundamental Baixo Samburá, no valor de R$ 1.080. Para a Escola Nossa Senhora Aparecida, no valor de R$ 3.080. Para a Escola Isolada São Pedro, no valor de R$ 1.260. Para a Escola Básica Rui Pimentel, no valor de R$ 1.540. Para a Escola Básica Romildo Cezepanic, no valor de R$ 7.900. Para a Escola Básica Luiz Corade, no valor de R$ 2.610. Para a Escola Básica João da Cruz e Souza, no valor de R$ 2.040. Para a Escola Básica Pequeno Trabalhador, no valor de R$ 2.150. Para a Escola Básica Poares, no valor de R$ 6.510. E para a Escola Básica São Jorge, no valor de R$ 2.000. Moções, número 13/2015, do vereador Flávio Filap. Moções, número 14/2015, do vereador Adriano de Martini. Indicações, número 28/2015, dos vereadores Adenilson Biazuz e José Alves de Quadra. Indicação número 29/2015, do vereador Fernando Calfas. Indicação número 30/2015, do vereador Adriano de Martini. Projetos em primeira votação. Projeto de lei AJG 008/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Projeto de lei AJG 009/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Seria isso, senhor presidente. Abro, nesse momento, o período da palavra livre pelo tempo regimental de 10 minutos para cada vereador, a iniciar pela bancada do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo as nossas vereadoras, o público que se faz presente, os funcionários municipais, os funcionários dessa casa, a imprensa, os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, uso a tribuna nessa sessão, já de início, fazendo uma indicação verbal que quero dividir com o vereador Neguté, no qual fomos solicitados
nem vou dizer milésima vez ou centenas, dezenas de vezes. Como já é de conhecimento, estamos no fim do mês de março, vereador Tatu, e a safra do soja, praticamente, ela já está se aproximando da metade da colheita no município de Xanxerê. A metade do soja que Xanxerê produz, e Xanxerê é um grande produtor de soja, um grande produtor de semente de soja do Brasil, e as estradas do nosso interior ainda estão deixando muito a desejar. E eu faço a indicação para que a Prefeitura Municipal, através da sua garagem, através do diretor de obras, o Fábio Pompermayer, envie com a máxima urgência possível patrolas, uma patrola, enfim, que faça alguma coisa ainda nessa semana ou no mais tardar semana que vem. Se passar da semana que vem, não precisem mais, porque a colheita vai ter findado, vereador Shirley. O nosso pedido é da estrada Igrejinha Amarela, onde termina o asfalto, onde inicia a estrada de chão, até o Voltão. Só na estrada geral. Não as estradas, as vias secundárias, embora também estão numa situação não muito boa, mas se der uma ajeitada, vereador Tatu, na via principal já está de bom tamanho. Então, fica essa indicação que divido com o vereador Tec, que também recebeu apelo de moradores da comunidade da Medianeira e do Voltão para que fizéssemos alguma coisa. Muitas vezes as pessoas nos cobram, achando que, claro, a gente é representante daquelas comunidades, fizemos muitos votos lá, e as pessoas nos encontram, vereador Ivone, e nos cobram, né? E a gente tenta explicar que não depende do vereador. Se dependesse, nós montaríamos uma patrola e iríamos lá, mas não depende. A gente faz esse meio de campo, vereadora Shirley. Então, a gente solicita à Prefeitura, através da sua líder, e esse é o caminho do vereador, independente do partido, solicitar ao líder do prefeito nessa casa que leve as nossas demandas. Então, eu e o vereador Té fizemos essa indicação. Também quero falar de uma indicação que faço na sessão de hoje, indicação número 29/2015, indicação endereçada também ao Executivo, para que o Executivo, vereador Ivone, estude a possibilidade de estar aderindo ao Diário Oficial dos municípios de Santa Catarina. Antes de entrar na indicação em si, eu quero registrar dessa tribuna aqui, que quando eu estava na presidência dessa casa, no ano de 2013, lá pelo mês de março ou abril, eu estive na prefeitura, ocasião em que a controladora interna, né, a competente funcionária Andressa Galas, e o representante da empresa FAI, o ED, que também presta um excelente serviço nessa casa, tivemos uma reunião, né, na estrutura ali do gabinete, no andar do gabinete do prefeito, onde ela pôde me explanar naquele momento, vereador João Paulo, a importância do município de Xanxerê de aderir a esse instrumento, de aderir ao Diário Oficial dos municípios de Santa Catarina, vereador Filap. O que isso significa na prática? Hoje, se a Prefeitura quiser publicar qualquer edital, para comprar merenda, para comprar um carro, para comprar um ônibus, enfim, qualquer tipo de compra ou de serviço que a Prefeitura queira contratar, precisa publicar um edital num jornal pago. A Câmara de Vereadores, da mesma forma, precisa pagar por cada edital nos jornais da cidade ou de forma regional. A Delegacia de Polícia de Xanxerê também. E quem lê os jornais do município vê dezenas e dezenas de editais de notificação de multas, vereador Ivone. Quanto representa isso no ano, vereador João Paulo? Aproximadamente R$300 mil, que são retirados do cofre da Prefeitura para estar pagando essas publicações. Então, todos os vereadores aqui, acho que foram convidados pelo promotor de justiça, o doutor
Eduardo Sens para comparecer ao gabinete dele, onde o doutor Eduardo expôs essa situação, acho que expôs individualmente para todos aqui, da importância do município de Xanxerê aderir ao Diário Oficial dos Municípios. Hoje, aproximadamente 120 municípios, dos 295, vereador Adriano, já aderiram a esse sistema de publicação dos atos oficiais. E a economia que vai gerar para os cofres do município vai girar em torno, durante toda a legislatura, em aproximadamente R$1.200.000, só em publicação de atos oficiais. Com esse valor, vereador Té, nós poderíamos fazer muita coisa. Nós, digo prefeitura municipal, quem administra, quem executa as obras do município. Então, e naquela oportunidade em que conversei com a controladora interna, ela me informou que estaria remetendo, naquele mês, o projeto de lei para essa casa. E ela me solicitou o meu voto favorável. Pediu, vereador Calfas, como presidente, posso lhe pedir um voto para um projeto de lei? Qual projeto seria? E ela me explicou detalhadamente como funciona o município aderir a esse tipo de publicação e a economia que ia gerar para os cofres do município. E eu falei, tens o meu voto, Andrés, com certeza, pode mandar lá que o meu eu garanto. Não, então, se com o teu nós vamos, com certeza, no mínimo, vamos aprovar. E o projeto veio para essa casa, em 2013. O projeto esteve, foi dado a entrada aqui e, infelizmente, o prefeito retirou de pauta. Não sei se os vereadores que estavam naquele ano vão lembrar disso, mas aconteceu, o projeto deu entrada e foi retirado. Então, eu depois vou explanar mais no momento da indicação, mas eu quero reafirmar que o meu voto já era favorável desde 2013, sei da importância, num momento de crise que vive o Brasil está em crise, o estado de Santa Catarina está em crise, com o governador aí dando declarações aí que está difícil fechar as contas, prefeitura também, a gente sabe das dificuldades, a arrecadação vem caindo, então um valor considerável como esse não pode ser desprezado. Então, eu quero registrar que eu já era favorável, sou favorável a essa economia, que o município faça essa junção ao diário. Xaxim já está, Concórdia já aderiu, Lages, Curitibanos, Biguaçu, Palhoça, enfim, muitos municípios de Xanxerê já estão economizando nesse sentido. Então, registro essa minha posição, peço o voto da indicação, dou abertura, acho que os vereadores que quiserem subscrever, que já eram favoráveis naquela época, que queiram aderir, isso aqui acho que é importante a gente deixar claro as nossas opiniões. Vereador Adriano, tem uma parte. Obrigado, senhor vereador. Meu boa noite, senhores vereadores, a comunidade. Com certeza é um tema muito importante, tendo em vista, como o senhor colocou vários dados aqui, um exemplo é o município de Concórdia, que já aderiu a essa publicação há algum tempo e que economizou praticamente R$800 mil no ano com as publicações, né? Gastou apenas 12 mil e poucos reais no ano. Então, para ver a importância que tem desse diário e também do acesso facilitado que as pessoas poderão ter para acessar os editais, as publicações. Porque o jornal passa, né? Mas na internet fica todo dia disponível para a comunidade também poder acessar todas as publicações. Então, se o vereador também já abriu, gostaria de me somar também à vossa indicação, Calvas. E, com certeza, somos favoráveis, como se fosse votado em 2013, também seríamos favoráveis a esse projeto, que vem a economizar um recurso razoável para investir em outras áreas do município, que a gente sabe que há muita defasagem em muitos segmentos. Então, está de parabéns, vereador, e conta com o nosso apoio. Agradeço e muito obrigado pela oportunidade. A palavra está com a bancada do PMDB. A palavra está com a bancada do PP. A palavra está com a bancada do PPS. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os nossos vereadores, nossas vereadoras, cumprimentar todo o público que nos assiste.
as pessoas que estão aqui presentes nesta noite, e em especial a Eliezer, a Deise e a Josiane, e dizer que vou começar pelo fim, né, Calfas? Eu acho que, sem sombra de dúvida, esse é uma indicação que, como você disse, já se tentou isso em 2013, depois foi retirado pela administração, né? Não me lembro mais sobre qual foi a alegação da retirada da administração, não teve nenhuma alegação, pois é óbvio que, né, que se nós podemos hoje, como bem dito, em momentos de crise, principalmente, é onde que a gente tem que apertar os cintos, é onde que as pessoas economizam, as famílias economizam, as empresas economizam, né, e, evidentemente, que o órgão público ainda mais. Como bem dito pelo Calfas, já há, a nível municipal, uma queda de arrecadação, já a nível de estados vamos ter uma queda da arrecadação, a nível federal vamos ter uma queda da arrecadação. Então, eu acho que isso é fundamental, aonde que se consiga encontrar algumas brechas que possa se economizar o dinheiro público. E eu acho que essa é uma excelente iniciativa. Também fui convidado pelo promotor para que a gente discutisse sobre esse assunto. Me coloquei favorável, já assinei um documento me colocando favorável a isso, né? Acho que desta vez nós vamos ter absoluta certeza que vai ser aprovado aqui por esta Câmara, né? Como bem dito pelo vereador Calfas, não é só uma questão de economia. A maior parte dos editais, eles são empresas que vão acessar, não é pessoas físicas que vão acessar, né? Quem lê esses anúncios é pessoas que têm interesses em prestar serviços, em prestar produtos, oferecer produtos. Então, a Prefeitura, lançando num edital que ele passa a ser online, empresas não somente da cidade ou da micro-região vão ficar sabendo, porque o edital de publicação, na maioria das vezes, é apenas local. Então, ele passa a ser estadualizado e até para empresas fora do estado, onde que às vezes se consegue um preço, principalmente de produtos, né, a um preço com uma vantagem competitiva em relação até às empresas mais próximas. Então, totalmente favorável, também já me coloco a respeito deste projeto, esperando que o Executivo mande esse projeto desta vez e não retire de pauta, para que a gente possa realmente ter uma economia substancial, tanto da Câmara, delegacia, Prefeitura. Então, fazendo essa assinatura desse diário, com certeza nós vamos economizar dinheiro público. Segundo lugar que me traz aqui é a questão da escola do Neuza Marques, né? O que nós temos observado, e segundo as informações com que nós tivemos, né, é de que realmente já foi aprovado um projeto para a reforma, né, do Neuza Marques, só que as coisas não estão acontecendo, né? Houve até um processo de licitação, né, mas a coisa não deu seguimento. Então, o que eu gostaria de ter o apoio dos senhores nesta moção, é uma moção de apelo ao nosso secretário regional, o Ivan Marques, que é até um colega nosso vereador, né, e que isso fosse endereçado também, então, ao secretário de Estado da Educação e ao governador, porque eu acho que é uma coisa fundamental. Eu trabalhei muito tempo no bairro dos Esportes, acompanhava sempre mais de perto o colégio, né, e já faz anos que eu saí de lá do bairro dos Esportes, na unidade de saúde, e a escola continua a mesma. E a escola, naquele momento, muitas vezes a gente ia lá fazer palestras, a gente fez várias atividades educativas de DST, AIDS, drogas, né, naquela escola, né? A gente já via a precariedade não só da área física, mas os móveis, né, tudo cadeiras antigas, muitas cadeiras em péssimas condições, né? Quase não tem área de lazer, e há pouca área de lazer, que é a quadra também, entre aspas, mais atolada de cada vez que dava uma chuva, uma enxurrada, né, que continua, né, enchendo de terra lá dentro, né? Então, a gente fala tanto, às vezes, que a gente quer que a gurizada fique mais tempo na escola, que a escola tenha período integral, mas para a escola poder fazer isso, a escola tem que dar as boas condições. Às vezes, a gente não consegue amarrar as crianças lá dentro, né, ou que as pessoas queiram ficar na escola, né? A gente não tem que ir, aí é um caso, muitas coisas, às vezes, a gente consegue pela dor, né? Mas as outras têm que ser pelo amor. E essa da escola, com certeza, né, dona Ivone, tem que ser pelo amor. Você tem que conquistar as crianças, fazer com que elas queiram ficar ali, né? Estimular coisas, proporcionar coisas boas que elas possam ter. Então, a escola precisa também ter um ambiente agradável, né? Isso motiva o aluno,
motiva os pais e, principalmente, o corpo funcional dentro da escola. Porque quem chega todo dia e olha para a sua escola daquele jeito, olha, dá um desânimo, né? A gente mesmo, quando a gente chega na nossa casa, se a nossa casa está com a grama muito alta, se a pintura está tudo meio caindo, a gente mesmo às vezes se desanima, gente do céu, né? Que desânimo de entrar nessa casa, né? Vamos dar uma reformada, vamos dar uma mexida, vamos cortar essa grama, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque realmente a coisa faz com que a gente se sinta bem, né? Você imagine atender 400, 500 mil crianças, né? Ou jovens, né? E não está propiciando esse local adequado para que eles façam. Então, é uma moção de pedido para os senhores vereadores que a gente encaminhe isso, mais uma vez, um ofício pedindo o empenho do nosso secretário regional, junto à Secretaria de Estado e ao governador, para que realmente saia essa reforma e essa ampliação do Neuza Marques. E agradeço a vinda de vocês aqui, que, sem sombra de dúvida, é um motivo de honra para nós, da Câmara de Vereadores, sempre receber pessoas como vocês, que estão preocupados com a escola, com as crianças, com os pais e com a comunidade lá do bairro dos Esportes, que pega crianças do São Jorge, do próprio bairro dos Esportes, do próprio Nossa Senhora de Lourdes, né, do próprio Bortolão, que sempre tem gente, né? Então, a gente agradece a vinda de vocês. E, em último lugar, não poderia deixar de ser falar sobre a manifestação de domingo, né? A manifestação de domingo, dizer bem claramente a nossa posição enquanto partido, enquanto PPS, não é de participar do evento, é de participar da marcha, no Brasil inteiro, são inúmeras cidades que vão fazer estes atos, né? E dizer bem claro que o PPS não está defendendo o impeachment, né? O PPS está dizendo a moralização do serviço público, né? É um apelo que nós estamos fazendo, né? Uma manifestação, enquanto se outras pessoas vão lá com outro objetivo de impeachment, querem derrubar o governo, isso, etc., não é o nosso intuito, né? O sindicato médico, nós recebemos também, inclusive, alguns panfletos, alguma coisa, e não fala em nenhum momento em impeachment, e sim a legitimidade dos órgãos públicos, das coisas públicas, o respeito, a legalidade, a honestidade, a transparência das coisas públicas, que é isso com que o nosso sindicato médico defende, e é isso que o nosso partido, o PPS, também defende isso. Como eu disse, não está na pauta, teve uma reunião, inclusive ontem, do nosso partido a nível nacional, são só 10 deputados federais que nós temos, mas a bancada definiu que não está defendendo nenhuma bandeira de impeachment, mas sim definiu por participar destes atos, né, e pedindo a moralização do governo, moralização da Petrobras, moralização do serviço público, com transparência, com legitimidade, que as coisas sejam feitas. Então, dizer que nós também concordamos com isso, não só do meu partido, do PPS, como o nosso sindicato médico também tem este parecer. Como deixar claro que não estamos pedindo impeachment, mas sim uma passeata de moralização do serviço público. E dizer, de outra forma, que nós não concordamos com nenhuma forma de baderna, de quebrança, de qualquer tipo de outra coisa que possa ocorrer. Não acredito em cidades pequenas, mas em cidades grandes, vocês sabem que isso pode acontecer. Não tem o nosso adendo aí, a nossa assinatura para que se isso ocorrer. Então, nós não estamos estimulando isso, não estamos pregando a derrubada do governo, e sim a moralização do governo. E é isso que nós estamos propondo. Então, no mais, uma muito boa noite, muito obrigado. A palavra está com a bancada do PTB. Boa noite a todos. Cumprimentar os vereadores, vereadoras, público presente. Kaiser, que se encontra de volta aí na cidade. Bem, vamos começar falando das estradas do interior, né? É realmente 2 anos e 3 meses, né? Algumas coisas foram feitas. E agora, na época da colheita, infelizmente, a coisa está muito complicada. Mas, assim, vereador Calfas, vamos esse final de semana, vamos à igreja, vamos fazer uma novena forte, acender umas velas, para quem sabe as máquinas passem no interior. Porque, infelizmente, né, o secretário que assumiu aí, até agora não mostrou para que veio.
né? Eu acho que não sujou o sapato ainda. Então, que ele faça alguma coisa, pelo menos agora que o pessoal está na colheita aí. Nem que for uma passada de patrola, uma lambida na estrada, aí já está bom, mas que faça, né? Porque até agora não vi realizar nada. Também me somo aqui ao vereador Filap, a questão da escola Neuza Marques, né? A gente vê as obras que começaram lá um tempo atrás, da quadra e tal, e não foram concluídas. E em 2013 se lançou, então, um edital para as obras, né, porque 2014 não podia ser lançado porque era um ano eleitoral. Mas lançaram em 2013 e para 2014 serviu de palanque político. E foi o que aconteceu, serviu somente de palanque político. Para vir deputado, governador, para vir falar para a comunidade que ia ser feito. E ficou só na conversa, como muitas coisas ficaram na conversa. E a gente vê a precariedade, a preocupação das professoras, a preocupação da diretora, né, a preocupação dos pais com os alunos e com a segurança dos alunos na escola. Então, assim, precisa se fazer urgente. Se a licitação já foi feita, já devia ter começado a obra, né? Que a licitação é feita, tem um prazo para se começar a obra. Infelizmente, não se começou. Então, vieram fazer o quê? Vieram fazer política. Vieram mentir para a comunidade, vieram mentir para os professores que ia ser feito uma reforma na escola Neuza Lemos Marques. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E tomara, Filap, que com uma cutucada no governador, no secretário, né, isso venha acontecer. O que eu acredito que, se não aconteceu até agora, né, só se fizer uma nova licitação. Porque isso, acredito que não irá acontecer. Mas vamos esperar, vamos aguardar, né, me somo a Vossa Excelência nesse requerimento, e pedir como é que está, qual foi a empresa que ganhou essa licitação, como está a situação, porque não é admissível, aí 2013, 2014, 2015, 2 anos. 2 anos não é admissível que uma obra não comece em 2 anos. Então, assim, é muito bonito, um tempo antes da eleição, você vem, faz palanque, ilude a comunidade, ganha voto, mente para a comunidade, governador, deputado, prefeito, né? Vem mentir para a comunidade que ia fazer obra, ia fazer isso, ia fazer aquilo. E, infelizmente, não saiu do papel. Se tivesse começado e tivesse parado, tudo certo. Mas nem começou. Isso que é o triste. Também me somo aqui às questões do vereador Calfas, né, que levantou aqui na tribuna a questão da economia que vai ter com o Diário Oficial. Em 2013, eu me recordo que a administração, então, retirou o projeto de pauta e foi na promotoria pública depois dizer que os vereadores iam votar contrário. E isso não é verdade, porque um monte de vereador aqui ia votar favorável. Né? Podia ter alguns vereadores que votassem contrário, mas a maioria dos vereadores ia votar favorável. E foi retirada de pauta pela pressão que a imprensa fez em cima do prefeito, né? E ele resolveu retirar, então, o projeto de pauta. Também quero fazer um requerimento de tribuna, senhor presidente, da situação dos funcionários públicos que têm representados contra eles, né, que respondem em processos instaurados pela promotoria pública. Que essa casa
envia um requerimento até a Promotoria Pública para saber, né, como se encontra esses processos que estiveram os funcionários públicos no decorrer desses últimos 2 anos. Então, é isso que eu tive no momento. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PSD. A palavra está com a bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimentar aqui especialmente a todo o público que nos acompanha nessa noite, em especial a todos que representam a Escola Neuza Marques, professores, pais e alunos, que vêm nessa noite, vereador Filap, reivindicar as melhorias necessárias para essa importante escola do nosso município e que, como já os colegas vereadores citaram, né, há algum tempo vem aí precisando dessa reforma e que até agora não aconteceu. Então, quero me somar aqui também, vereador Filap, essa importante reivindicação da comunidade e principalmente da escola, porque é uma reivindicação justa e realmente as condições estão precárias. Eu não entrei na escola, mas só de ver por fora, né, a gente, quando passa por lá, já sabe da situação que se encontra aquela escola. Então, tem nossa solidariedade, podem contar conosco, com o nosso apoio também, de continuar essa cobrança, né, que o vereador Filap leva para essa sessão nessa noite e que, na seguida, iremos aprovar essa moção, esse pedido aí, para que sejam retomadas, iniciadas as obras o quanto antes. Cumprimento aqui a todo o público que nos acompanha nessa noite, ao suplente vereador Varta, que está também nessa noite, obrigado pela presença, Tiago, ao Rodrigo, nossos companheiros, a imprensa que também nos acompanha nessa noite, os funcionários dessa casa, e os amigos, familiares que, através do TV Câmara, todas as sessões nos acompanham também. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, na mesma toada que o vereador Filap e o Tatu colocavam, o governo do Estado não está somente em descaso com a questão da educação, realmente não fornecer, realmente iniciar as obras na escola de vocês. Mas também hoje acompanhamos a situação do CASEP no nosso município, que veio à tona também, onde os funcionários, os empregados entraram em greve, por o governo não estar repassando há mais de 70 dias as contribuições para a fundação que mantém o CASEP e, consequentemente, não estar pagando os salários daqueles servidores que estão no CASEP aqui em Xanxerê. Então, realmente, a situação está complicada em diversos segmentos e esperamos que o quanto antes se tenha uma resposta e que os recursos sejam enviados aqui para Xanxerê também e para o CASEP aqui não tenha que fechar as portas, porque já se cogitou de transferir, inclusive, os adolescentes que estão lá para outras localidades e fechar as portas. Então, é um apelo que fizemos também aqui de tribuna, para que realmente as autoridades competentes intervenham junto ao Estado e que o governo do Estado libere os recursos para a Fundação poder pagar os funcionários que prestam esse serviço importante aqui em Xanxerê, no CASEP. Na mesma toada, senhor presidente, senhores vereadores, nessa noite apresentamos aqui, no dia em que os movimentos sociais e sindicais se mobilizam por todo o país, inclusive várias representantes aqui de Xanxerê estão em Florianópolis, em diversas capitais também, se mobilizando com algumas bandeiras importantes e específicas no sentido de defender a democracia, que a duras penas foi conquistada nesse país, a defesa da Petrobras como entidade pública e patrimônio dos brasileiros, e inúmeras outras reivindicações, né, que esses líderes que estão hoje se manifestando, esses trabalhadores, pedindo por um país mais justo, mais decente, fazem nessa noite. E nessa noite apresento aqui uma moção de apoio à Petrobras, essa empresa que vem sendo massacrada pelos meios de comunicação, essa empresa que a longa data vem fazendo com que o país possa ter uma capacidade imensa de investimento, né, que sabemos que existem alguns problemas, mas apresentamos aqui, peço apoio aos colegas vereadores, essa moção de apoio à Petrobras para que ela permaneça estatal, que não seja privatizada. Porque sabemos que os grandes predadores estão por aí querendo que essa empresa, que hoje representa 13% do PIB nacional, que investe mais de 300 milhões de reais por dia, seja privatizada e que as empresas norte-americanas e outras empresas venham aqui se apossar do patrimônio que é brasileiro e que é investido muito aqui nesse país. A Petrobras hoje possui mais de 20 trilhões em reservas de petróleo para que façam com que esses recursos nos próximos anos possam ser investidos em diversas áreas em todo o país. É a maior empresa da América Latina,
com mais de 10 bilhões de dólares de lucro anuais, mantendo 82 mil empregados diretos e 340 mil indiretos. Maior produtora de petróleo do mundo, ultrapassando inclusive a empresa norte-americana. Representa hoje, com o pré-sal, com essa descoberta importante, já produz mais de 600 mil baris de petróleo dia a partir da descoberta do pré-sal. Possui 17 bilhões de baris de reserva no pré-sal. E todos esses recursos que virão com a Petrobras serão investidos principalmente na educação, na saúde, investimento em tecnologia e geração de emprego. Aprovou-se aí, o ano passado, a lei dos royalties do pré-sal, onde 75% dos royalties serão revertidos para a educação e 25% serão revertidos para a saúde, onde vai representar nos próximos anos um incremento nessas duas áreas, na soma de 1,3 trilhões de reais na economia e nos investimentos, principalmente na educação e na saúde. A Petrobras, como eu já falava, é o patrimônio de todos nós brasileiros. Patrimônio esse que foi lá em 1953, através do governo Vargas ainda, que criou esse monopólio para permanecer esse bem para a comunidade brasileira e cumprir sua função social, e não ser privatizada, como aconteceu com a Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo, que foi privatizada e que os recursos vão para outros países, não ficam aqui no país para serem investidos. Defender a Petrobras, senhores vereadores, e a comunidade, e aqui vão me pronunciar também, é defender a punição, sim, daqueles que estão sendo investigados pelos desvios, pelos rombos nessa empresa. E doa quem doer, seja de que partido for. Defendemos a Petrobras e defendemos a punição com o rigor da lei de todos aqueles que estão envolvidos, que muitos nomes foram divulgados nessa lista, que vocês acompanharam há alguns dias, mas que existem ainda algumas pessoas que podem ser incluídas nesse processo. Então não teremos pena de ninguém. Quem se envolveu para roubar um dinheiro que é nosso, um dinheiro que é do povo brasileiro, tem que sofrer as consequências necessárias e devolver os recursos dessa empresa importante, que é a maior investidora do Brasil. Então não temos vaidade nenhuma de falar de PT, de falar de PMDB, de falar de PP, de PSDB, de todos os envolvidos que foram anunciados pela lista do Procurador da República. Defender a Petrobras também é dizer que nós queremos e defendemos ela cada vez mais brasileira. É se negar a deixar o capital estrangeiro avançar dentro de uma empresa e levar os recursos dessa importante empresa brasileira para outros países. E defender principalmente que esses predadores, mais uma vez, que a grande imprensa se aproprie de uma questão, de um escândalo, para fazer com que a população brasileira diga que essa empresa tenha que ser privatizada, que entre em descrédito e diga que nas mãos do governo ela não pode mais ficar porque há só roubalheira. Isso é mentira. Defendemos aqui o profissionalismo dentro da gestão dessa empresa e que ela permaneça brasileira por muitos e muitos anos, trazendo os recursos aí de suas explorações do petróleo e o comércio desses importantes produtos que também tem o gás natural. Queremos aqui reforçar que a Petrobras deve ser fortalecida e cumprir a sua função social, fortalecendo o que chamamos de passaporte para o futuro. Porque, sendo uma maior empresa do Brasil, nós não podemos deixar com que ela se perca ou que entre em descrédito. Precisamos dar o voto de confiança, senhores, à comunidade xanxerense, para que essa empresa se fortaleça mais uma vez e que realmente os escândalos sejam punidos e que ela consiga investir muito mais nesse país. E aqui repudiamos muitas coisas que foram feitas no passado. Algumas empresas que trabalhavam junto com a Petrobras, como é o caso da Interbras, da Petromisa e da Fosfértil, que foram privatizadas pelo governo Collor na década de 90 e que hoje poderiam, sim, estar incrementando a receita do país. E também a tentativa do governo FHC, quando esteve presidente do Brasil, que inclusive investiu 50 milhões para mudar a marca da Petrobras para Petrobras. E, graças à pressão brasileira, não foi privatizada. Então, dizer que, realmente, se isso teria acontecido, o Brasil estaria perdendo muito e muito dinheiro, como é o caso da Vale do Rio Doce, que foi privatizada. Então, eu reforço aqui, senhores vereadores,
Presidente, mais um minuto para finalizar. Que votem favoráveis a essa moção de apoio para que a Petrobras permaneça sendo capital brasileiro, sendo de todos os brasileiros e que não seja privatizada. E também reforçar aqui das grandes mobilizações que também teve em Chapecó na última quarta-feira, da agricultura familiar, e que especialmente reivindicou aí, vereador Calfas, a questão do leite, onde muitos agricultores já estão recebendo 45 centavos o litro de leite e que no mercado não baixou de R$ 2,70 o valor a ser comercializado. Então, reivindicações justas da agricultura familiar, que foram expostas em Chapecó, em São Miguel do Oeste, em Curitibanos, e que nós estivemos juntos, presentes nessa mobilização, fazendo com que os órgãos competentes se atenham a essa importante crise do setor leiteiro também, que vem assolando os agricultores, especialmente os pequenos produtores, que muitas vezes são punidos e deixados de lado pelas grandes empresas. No mais, agradecer a presença e desejar uma boa noite a todos. Findo o momento da palavra livre, iniciamos o momento da presidência. Gostaria de entregar para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça os projetos que deram entrada na casa no dia de hoje. Informar que o balancete da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2015 está à disposição de todos os vereadores junto ao Departamento Contábil desta Casa. Informar que as datas das sessões para o mês de abril de 2015 já foram definidas, então, sessões ordinárias nos dias 6, 8, 10, 13, 17 e 22, e uma sessão solene na UNOESC no dia 15 de abril. Informar que, após esta sessão ordinária, haverá uma extraordinária para apreciação dos projetos pendentes em segunda votação, em redação final, se assim for necessário. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Só um minutinho, senhor presidente. Essa sessão solene do dia 15 na universidade, gostaria de fazer um pedido que já foi votado e aprovado sobre o título cidadão xanxirense ao reitor Genésio Tel e à professora Irene de Sá. Que se fosse, nesse dia, se fosse feita a entrega, então, dessas duas menções honrosas a essas pessoas. Só para justificar o motivo da sessão, então ela tem o condão de comemorar os 15 anos do curso de Direito, e nesta mesma oportunidade serão entregues os títulos aos professores lá da UNOESC, né? Isso. Então já está programado. Já. Obrigada. Chamada. Adnilson Biazus. Presente. Adriano De Martini. Presente. Sirlei Menegola. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filap. Presente. Ivone Cirino presente. João Paulo Menegatti. José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Isso aí. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projetos em primeira votação. Projeto de lei AJG 008/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Projeto de lei AJG 009/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão? Vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, vereador Silei, é aquele que foi retirado de pauta e voltou novamente, né? O de número 008, sim. Não é o 9? Não, é o de 008. Não, pelo que temos conhecimento, é o 9. O 008 é a dos... Dá licença, só um pouquinho. É o... O 9 é dos 45 mil? Não, é o 8 dos 45. 8, é. Não, então, só- esse é o 9. Isso. Justamente que na sessão que nós questionávamos, na segunda-feira, a gente questionou realmente do valor e que realmente foi alterado o projeto porque contava aí com uma destinação diferente daquela que havia sido proferida pelo Executivo, né?
Agora se encaminha, sim, para o destino correto, que é o Fundo Municipal da Habitação, que a senhora falava, né, das casas que vão ser construídas. Então, no montante de R$414 mil. Né? E uma parte para as casas, onde vai ser construída aquela escola técnica, e uma parte da educação. Então, são... Isso, mas que antes estava tudo lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso aí. Certo? Ok. Só foi agora feito, finalizado certo, correto. Ainda em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moções de número 13/2015, do vereador Flávio Filap, para que a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Xanxerê busque junto ao Governo do Estado informações sobre o calendário de início da reforma da Escola Estadual Neuza Lemos Marques, que já foi licitada em março de 2014 e que até o presente momento não iniciou. A citada escola encontra-se em precárias condições, segundo informações da sua PP. Se aprovada essa moção, deverá ser encaminhada ao secretário de Desenvolvimento Regional, o senhor Ivan Marques, e ao governador do Estado, o senhor Raimundo Colombo. Em discussão? Vereador Biasus? Senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, gostaria inicialmente de justificar o meu atraso. Estávamos em reunião com o Poder Executivo, a qual foi presenciada por todos os vereadores de situação e também pelo presidente da casa. E lá nós tratamos de assuntos importantes para o presente e o futuro do município. E a reunião acabou se estendendo um pouco mais em relação à minha pessoa, por isso, então, que me atrasei nesta sessão. E com relação à moção, vereador Filap, sem sombra de dúvida, ela é extremamente importante, válida. Tenho certeza absoluta que o governo estadual vai cumprir, vai honrar esse compromisso o mais rápido possível. Talvez a obra tenha atrasado um pouco em razão de problemas estruturais que o governo do Estado está enfrentando neste momento, assim como está acontecendo em todo o Brasil, governo federal, prefeituras, enfim. Mas é bom salientar que aqui em Santa Catarina, desde a assunção do ex-governador Luiz Henrique, no primeiro governo dele, o investimento passou a ser muito forte nesse segmento. Tenho certeza absoluta que Santa Catarina tem as melhores estruturas físicas nas escolas estaduais do Brasil, assim como em todos os demais segmentos. Hoje, Santa Catarina é o estado com a melhor qualidade de vida, isso não sou eu que estou falando, são dados estatísticos e indicadores que comprovam essa situação. É claro que nós temos que avançar em alguns pontos, como também na questão da valorização do magistério, que é uma luta histórica e ela nunca vai cessar, porque acredito que os professores merecem muito mais daquilo que estão recebendo, mas tenho certeza e convicção que o governador Colombo é uma pessoa muito sensível. Temos também um secretário de Educação que está buscando um consenso em relação à questão da política salarial do magistério. É claro que muito precisa ser avançado, mas pelo menos o diálogo está acontecendo. E o secretário da Fazenda, que é xanxerense, Antônio Marcos Gavazzoni, se comprometeu em alocar os recursos necessários para que esses pleitos também do magistério sejam atendidos. Mas, de qualquer sorte, especificamente em relação a esse, vereador Filap, contamos também com o trabalho e com a colaboração do nosso ex-colega, hoje secretário regional Ivan Marques, e tenho certeza absoluta que ele vai atender de forma especial essa vossa moção, que será aprovada, sem sombra de dúvida, por todos os vereadores. Seria isso. Obrigado. Ainda em discussão? Vereadora? Também quero dizer que sou solidária com o Dr. Filap, dizer que nós temos lá o Ivan Marques, tenho certeza que ele vai ouvir esse apelo, não precisaria ter os pais e professores aqui, porque se nós pagamos nossos impostos em dia, nós temos nossas cobranças, o povo também tem as suas necessidades e seus direitos. Então, eu vejo assim que o seu pedido não vai ser em vão, muito pelo contrário, vamos apressar o quanto antes, eu estarei junto com vocês. Obrigada. Ainda em discussão? Gostaria de contribuir. Na semana
que se passou, estivemos acompanhando o secretário Ivan Marques em algumas visitas, dentre elas com o secretário da Fazenda do Estado, né, o Antônio Marcos Gavazzoni, e foram garantidos os repasses. Então, tudo que tiver de obra licitada vai ter dotação orçamentária para fazer a conclusão. Nos garantiram, inclusive, a Neuza Lemos Marques, o Colégio Costa e Silva, me parece que também já tem alguma coisa em andamento, e o Hospital Regional São Paulo, então, a conclusão total da obra. Então, para isso está garantido. O que ocorreu? Esses 3 primeiros meses, aí, uma queda significativa na arrecadação. Mês de janeiro, 18% de queda. Mês de fevereiro, 8%, e para março está sendo estimado mais 8% de queda na arrecadação, o que implica num desequilíbrio financeiro e que ocasionou, inclusive, atraso no pagamento da própria folha de pagamento de algumas secretarias. Então, logo isso seja equacionado, aí foi o que nos repassaram, deva estar sendo posto em dia as obras e o salário dos servidores. Mas, conte com o nosso apoio, certamente estaremos somando força para cobrar aí os pleitos da nossa comunidade. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Moção de número 14/2015, do vereador Adriano de Martini, moção de apoio à Petrobras, para que continue sendo uma empresa 100% brasileira. Se aprovada essa moção, deverá ser encaminhada ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados, ao coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, ao presidente da Petrobras e à presidente da República. Em discussão? Vereador Bezos. Senhor presidente, demais colegas, gostaria de dizer que essa moção ela é importante, mas eu acho que o sentido dela, pela forma como foi exposto, parte de uma premissa equivocada. Por quê? Porque eu não estou vendo, não estou sentindo, não estou interpretando que existe segmentos ou tentativas do governo em privatizar essa empresa. Pelo contrário, essa empresa é brasileira, continuará sendo 100% brasileira, foi criada, como dito em tribuna também, pelo ex-presidente Getúlio Vargas há muito tempo, e desde então ela está servindo o povo brasileiro, e agora, com a descoberta do pré-sal, sem sombra de dúvida, ela tem condições de se estruturar melhor e de ajudar no retorno dos recursos que o Brasil precisa, principalmente na área da educação. Eu acho que com a exploração do pré-sal, nós teremos recursos suficientes para melhorar a educação e a saúde da forma como nós imaginamos. Agora, o problema que está acontecendo em relação à Petrobras é que a empresa também é vítima do assalto que está acontecendo em relação à sua gestão. O problema não é a empresa em si, e tampouco a mídia. A mídia não está massacrando a Petrobras. A mídia apenas está traduzindo os desmandos e a corrupção que assola, que sufraga os recursos públicos que hoje poderiam ser destinados para a área da educação. Por que não tem recursos suficientes? Por que essa crise veio de uma hora para outra? Justamente em decorrência dessa má gestão que está acontecendo não só na Petrobras, como também nos demais segmentos do governo. Quando eu referi na tribuna que achava desnecessário nós construirmos estádios por R$1 bilhão, R$1 bilhão e 800 milhões de reais, agora tem estádios novos que estão sendo edificados na Europa por 10% do valor dos estádios que foram construídos aqui no Brasil. Sem contar o mensalão, sem contar a questão do BNDES, que está para estourar, dos bancos públicos que estão também sendo alvos de investigação. Então, o problema do Brasil hoje não é a empresa em si. A empresa ela tem o seu potencial, independente do nome que ela possa ostentar, o que importa é que ela continue e continuará sendo brasileira. Agora, nós, como cidadãos, não podemos admitir que ela continue sendo gerida da forma como ela está, porque hoje ela está sendo gerida para aparelhar partidos políticos.
hoje ela não está servindo o povo brasileiro como ela deveria servir. E aqui falo de todos os partidos que foram citados no mensalão. Não estou tirando, botando, colocando nenhum partido no contexto. Agora, nós não podemos aqui criar o argumento ilusório de que a empresa está sendo vítima. Não. O foco é a corrupção. É isso que está em jogo. Ninguém está falando em privatizar. Talvez seja um argumento ou uma tentativa de desvirtuar a atenção em relação àquilo que está acontecendo. E domingo é o momento de todo cidadão brasileiro participar da movimentação, porque a movimentação que ocorrerá domingo não é uma movimentação partidária ou que visa um fim político partidário, é uma movimentação que visa contemplar e colocar em prática a cidadania. Então, acho que esse movimento deveria ser, como bem falado aqui pelo vereador Filappi, não sou favorável, numa visão simplista, ao impeachment da presidenta. Até porque, se o impeachment ocorrer, eu não acredito que no dia seguinte o Brasil vai passar a ser o país das maravilhas. Acredito que não. Porque o que está por trás desse movimento é a reforma política, que ainda não foi feita. Porque se a reforma política acontecer, vai acabar com o financiamento público. Se acabar com o financiamento público, a Petrobras não vai mais ser roubada. Ou as chances dela ser roubada diminuirão. Se nós acabarmos com a reeleição, porque o que aconteceu com a Petrobras e o que está acontecendo, qual é o principal reflexo da crise que está assolando o nosso país hoje? É que a presidenta, para se reeleger, passou uma realidade que não existia. Ela vendeu uma ilusão para o povo. E assim que passou a eleição, a realidade aflorou e, consequentemente, a crise nos cercou. Então, o contexto é muito mais amplo. E nós, como cidadãos, independente de partidos, temos que empunhar essa bandeira. Porque não adianta nós nos deixarmos nos iludir e achar que o problema não está conosco, e no dia que nós temos a oportunidade de mudar o Brasil de fato e de direito, que é na eleição, a gente muitas vezes acaba votando por conveniência, achando o que é melhor para si e não pensa na coletividade. E hoje o exemplo está aí. Desemprego em massa, inflação subindo, juros altos, desemprego nas alturas, o preço dos alimentos subindo, o combustível subindo, a energia elétrica subindo, enfim, todos os segmentos da sociedade hoje estão deteriorados. Então, essa reflexão, não vamos nos desviar do foco. Não é a empresa que está sendo achacada. O que a mídia está fazendo de uma forma muito clara, muito transparente, é demonstrar que a gestão que hoje está sendo feita na Petrobras é caso de polícia, é caso de bandidagem. E isso tem que ser tratado pelo judiciário, tem que ser tratado, como bem pode ser realçado aqui pelo nosso vereador delegado, tem que ser tratado e colocado essas pessoas na cadeia. Então, essa é a reflexão que eu queria colocar para todos que estão nos acompanhando. E, é claro, votarei favorável porque a Petrobras é brasileira e continuará sendo brasileira. Agora, nós temos que entender e saber interpretar o contexto para que a gente não desvie o foco. Seria isso. Obrigado. Ainda em discussão? Na mesma linha do vereador Biazzuzzi, entendo que o que aconteceu e está sendo feito de tudo para abafar é a transparência de que, de fato, o povo brasileiro é que foi a vítima. Quem é que está pagando essa conta? Quem é que está sendo assaltado hoje, todos os dias, quando vai no posto de combustível abastecer seu veículo? Quem é que vai pagar esse preço na hora que for fazer a compra de um produto no supermercado, que está lá incluso o valor do transporte, o valor do combustível? Quem é que vai pagar essa conta por tamanho desmando? E se essa vaquinha secar, onde é que os corruptos vão tirar o dinheiro? É isso que tem que ficar bem claro para a população brasileira.
Numa empresa privada, numa iniciativa privada, isso jamais aconteceria se a gestão fosse aplicada de forma eficiente. Não estou aqui dizendo que, se ela deixar, a Petrobras eventualmente deixar de ser uma estatal, isso vai ocorrer. Então, o que todos nós, brasileiros, pleiteamos é que seja feita uma administração eficiente, uma administração lícita, uma administração que respeite todo o povo brasileiro. Agora, temos acompanhado nos jornais dos países vizinhos as baixas consecutivas do preço do combustível. O Paraguai, por exemplo, a gasolina, os combustíveis da Petrobras receberam terceiro desconto, a terceira redução de preço sucessiva em pouquíssimo tempo. Ao tempo que nós aqui estamos enfrentando problemas, os caminhoneiros aí tomaram a frente nessa discussão, porque estão sentindo na pele o desmando que vinha sendo anunciado há vários anos. Sem contar naqueles trabalhadores que utilizaram o seu FGTS tão sagrado, tão suado, para comprar ações da Petrobras, e que viram seu dinheiro ser desvalorizado. Uma empresa que valia praticamente 300 bilhões de dólares, hoje está valendo praticamente 30% desse valor. Se fosse uma empresa da iniciativa privada, com essa queda de valorização na Bolsa, já teria quebrado. Quem é que está pagando essa conta? E quem é que vai devolver o dinheiro desse trabalhador que usou o seu FGTS? Inúmeras ações estão sendo ingressadas aí mundo afora. Nos Estados Unidos, por exemplo, inúmeros investidores porque se sentiram lesados. Olha, venderam para nós um peixe que não existia. Fomos vítimas de estelionato. E usar essa plataforma para manter uma estrutura de sanguessugas durante tanto tempo, isso não é compreensível, não é aceitável. E nós, representantes da população aqui do nosso município, temos que fazer aqui, externar o nosso entendimento, externar a realidade que muitas vezes é deturpada. Que a grande maioria da população desconhece e, infelizmente, no momento de fazer a sua opção, no sufrágio universal, acaba mantendo uma estrutura falsamente iludida aí com promessas que, de fato, não vão ser possíveis de ser executadas. Também sou contrário à questão de privatização, mas que haja aí uma licitude, que haja transparência e, acima de tudo, eficiência na administração da coisa pública, daquilo que é do povo. Então, ainda em discussão, vereador José. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero parabenizar o vereador pela moção, que a Petrobras, sim, é nossa, mas não de 40, 50, 100 pessoas, né? Então, sou favorável, mas quero dizer que seja do Brasil todo, não essas pessoas, essas professoras, essas mães, essas crianças, não precisariam estar aqui se não fosse, não podemos dizer que é corrupção, isso aí não é, isso aí é roubo. É dinheiro nosso que estão lá. Vai alguém de qualquer um bairro aí tentar pegar um pedaço de pão, para ver se não vai para a cadeia, e apanha e fica lá. E volta de novo, vai apanhar na frente. E tudo. Agora, isso aí não se chama de corrupção. Isso aí é roubo mesmo, dinheiro nosso. É dinheiro que o governo federal podia passar para o Estado repassar para os municípios, é dinheiro nosso. Então, a Petrobras não estava sendo do Brasil. A Petrobras estava sendo de 40, 50 ladrão mesmo do nosso dinheiro. Então, eu acho que é um absurdo isso aí. Eu concordo que cada um devolva o seu dinheiro, coisa que não vai acontecer. O Maluf, bastantes ladrões que estão lá, nem se vê mais falar. Não se vê mais falar desses poderosos aí. Agora, se vê falar, sim, aquele coitado que, às vezes, mesmo nem que não esteja roubando, se passar por perto da casa de um desses, mandam prender. Mandam prender porque, de repente, vai achar que o cara vai lá pedir um pedaço de pão, qualquer coisa. Esses são os principais ladrões. Esses grandes não são ladrões. Não, esses aí, eles estão lá porque estão administrando o dinheiro do povo, mas administrando para as contas deles. Não é? Concorda comigo, vereador Adriano? Vossa Excelência, que foi um apoiador, hoje, eu também. Eu votei no tempo do Lula, PT, não vou esconder, eu votei. Agora, votei o primeiro turno, segundo turno, vi que era um outro caminho,
Não é porque eu não votei para ela, mas eu acho que o nosso país tem que mudar e muito. Nós não podemos pagar pelos erros dos 10, 12 lá, né? O que seja. Né? Então, eu acho que é bem essa moção, que seja nossa, Petrobras, mas que seja, claro, que seja administrado por gente de bem. Nós temos lá, tem aí o meu colega Biazus também, nós temos do PMDB lá, que seja tirado fora, que não pode nem participar de uma CPI, não tem que ficar fora, tem que pôr as gente de fora. Como é que os próprios, às vezes, estão participando da CPI para julgar a si próprio? É claro que eu não vou. Concorda? Então, é uma coisa que não tem nem explicação. O dinheiro que foi roubado nosso, faltando remédio nas prateleiras, gente morrendo porque não tem condições do município bancar uma consulta. Porque quem não tiver dinheiro hoje, está aí o doutor Filape, concorda e sabe como é que é a situação da saúde. Se esse dinheiro fosse bem aproveitado, nós teríamos uma saúde de qualidade em qualquer lugar do nosso país. Mas o dinheiro que é levado para a Suíça, levado lá para o exterior, para que devolver? É mixaria, 100 e poucos milhões. Isso aí é um resíduo do que eles estão querendo devolver. Eu queria saber o restante que foi no bolso desses ladrões corruptos mesmo. Muito obrigado. Ainda em discussão? Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, agradeço as contribuições dos colegas, mas dizer que é justamente esse o debate, né? Acho que a Petrobras ela deve ser considerada como patrimônio nosso, até, com certeza. Não é de 50 ou 60 pessoas que estão envolvidas nesse escândalo que está nas mãos deles. Sabemos que a Petrobras tem mais de 80 mil trabalhadores, empregados, e desses quantos que estão envolvidos? 10 ou 12 empregados, demais eram agentes políticos que estão na Operação Lava Jato. Então, é justamente para a gente fazer uma avaliação nesse sentido. A gente não pode jogar que todos são corruptos lá dentro, que todos, né? Existem as pessoas que, com certeza, já há muito tempo, 10, 15, 20 anos, já vêm agindo dessa forma, e que agora, graças à autonomia da Polícia Federal, né, tem conseguido pegar essas pessoas, as coisas não vão mais para baixo do tapete, como em muitas épocas eram, e com certeza devem ser punidos, como já falei na tribuna, com o rigor da lei, né, para que realmente não façam mais essas trapaças que fizeram com essa empresa, que é o patrimônio do povo brasileiro, que representa o investimento na educação, vereador Biasus, representa o investimento na saúde, em tecnologia, em geração de empregos. Então, com certeza, precisamos fazer essa avaliação, né, e reforçar aqui. Né, somos, como os colegas já falaram, totalmente favoráveis que a empresa permaneça pública, seja brasileira. Não existem, né, oficialmente, ninguém está dizendo que vai privatizar, Biasus, mas justamente para isso, fazer o debate, mas é o receio que nós temos quando se faz, às vezes se generaliza uma situação jogada para a população. Então, agradeço as contribuições e peço apoio mais uma vez aos colegas. Continue em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Devolvo os trabalhos ao presidente Wilson. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Na data de hoje, existe um requerimento verbal do vereador João Paulo. Vereador João Paulo, fazer a redação do requerimento. O requerimento proposto ao Ministério Público, né, Eduardo Sainz Santos, para ver, junto à Promotoria Pública, os processos instaurados pela Promotoria diante dos funcionários públicos do município de Xanxerê. Ver a situação que cada processo desse se encontra na Promotoria Pública. Em discussão? Isso. Como se encontra? Isso. Só para eu entender. O requerimento é em relação aos servidores públicos ou aos agentes políticos? Tudo. Servidores públicos, na realidade. Que envolve servidores públicos e agentes políticos, então, porque pode envolver porque prefeito, secretário, sim, né? Também. Senão ele vai entender que é apenas em relação aos servidores. E tu seria no sentido de solicitar uma cópia de eventuais processos ou procedimentos? Como é que está o andamento? Não precisa nem cópia dos processos, né? Em discussão? Processos que se encontram na Promotoria Pública referente ao funcionalismo público e os agentes políticos. Só do Executivo, do Legislativo também? Tudo.
Isso. Os que estão pendentes? Isso. Então, para ficar mais completo, porque além do contencioso judicial, tem os procedimentos administrativos. Então, solicitar informações se há procedimentos administrativos e requerimentos e processos judiciais contra servidores públicos e agentes políticos, e se tiver, para ele fornecer informações sobre o andamento de cada um. Isso. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 28, dos vereadores Adenilson Biasus, José Alves de Quadra, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, faça o patrulhamento e a passagem de rolo nas ruas de terra do município, tanto na área urbana quanto na área rural. Tem discussão? Senhor presidente, vereador Té, aquela nossa indicação, eu vou me associar, para não ser repetitivo em mais uma indicação, para me associar, se os vereadores me permitirem, né? O vereador Biasus não estava, mas, juntamente com o Negoté, fizemos uma indicação para que a Prefeitura, com a máxima urgência, dê uma leve passada com a patrola na estrada que liga a Igrejinha Amarela à linha Voltão. Então, posso me associar aqui, já nessa indicação fica contemplada aquela. Ainda em discussão? Senhor presidente, com certeza aceitamos, eu e o vereador Té, essa parceria do vereador Calfas, e fazendo, às vezes, vereadora Cirlei, líder do governo, percebi que Vossa Senhoria talvez não usasse a palavra, e aproveitando o gancho, gostaria de dizer a todos os cidadãos xanxerenses que hoje tivemos uma reunião muito produtiva com o Executivo, e nessa reunião ficou decidido que, a partir deste mês, ainda início do mês que vem, nós faremos uma força-tarefa, o Executivo fará uma força-tarefa para consertar ou para melhorar a trafegabilidade das ruas que ainda não tem pavimentação asfáltica aqui no centro urbano de Xanxerê. A questão das estradas do interior também foram tratadas, mas especificamente em relação ao perímetro urbano, a administração municipal tem consciência do drama que algumas famílias enfrentam em algumas ruas que ainda não têm pavimentação e se comprometeu a iniciar imediatamente essas obras, esses reparos, até que a pavimentação também chegue lá naquelas ruas, porque nos foi reiterado que o objetivo é de conseguir cumprir o compromisso de pavimentação de 100% das ruas que ainda não têm pavimentação asfáltica ou com pedras irregulares. Então, a população pode ficar ciente de que, em breve, boas notícias virão em relação a esse segmento. Seria isso. Obrigado. Ainda em discussão, o vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria também de contribuir nesse sentido. Primeiramente, parabenizar os vereadores pela proposição. E, justamente nessa atoada, alguns dias atrás, os senhores acompanharam as comunidades que vieram aqui, nessa tribuna, solicitar a Costa Irani, Peral das Flores, linha Santo Antônio, e se reuniram e vieram cobrar aqui, vieram em 20, 30 agricultores cobrar as melhorias. E, pelo que ficamos sabendo, depois da vinda desses senhores aqui, esses agricultores aqui nessa casa, foi feito melhorias naquelas estradas. Então, esperamos que realmente se dê prioridade, vereador Biasus, nos próximos dias, porque daqui a pouco nós temos que começar a chamar o pessoal, então, para realmente tornar público o problema, os agricultores virem até aqui e fazer uma mobilização para que o problema seja resolvido. Nós não precisaríamos fazer isso. Esperamos aí, reitero mais uma vez, que realmente aconteça essas melhorias, porque senão os agricultores vão se mobilizar também em outras comunidades. Se surtiu efeito a mobilização naquelas comunidades, então, daqui a pouco, a intenção é o quê? Então, se mobilizar realmente, trazer o povo para cá, sair uma nota na imprensa, que o agricultor veio aqui dizer que a estrada estava ruim, para poder a obra ser realizada. Então, esperamos realmente que isso aconteça nos próximos dias, com essa novo planejamento, a partir da reunião que os senhores tiveram hoje, e que realmente os agricultores e também as pessoas da cidade não fiquem aí à mercê do barro e muitas vezes não consigam nem chegar em suas casas. Vereador Cirlei, depois o vereador
Flap. Bem, eu acho que a colocação do Adriano dos agricultores virem até a cidade para fazer essa reivindicação, eu acredito até que foi válida, sim, a vinda dos agricultores, dos que vieram reivindicar a estrada, só que aquela estrada já estava programada para sair. Então, assim, talvez seja falha de nós, vereadores, de quando passamos as informações ou convocamos os agricultores para sair dos seus locais, já com a estrada difícil, o preço da gasolina vir até aqui, que nós fôssemos até eles e ver e conferir, ou então até o secretário de obras, para quando está sendo planejado e organizado o patrulhamento das estradas. É como falou o Biazus, agora nós estamos, hoje foi uma reunião bem produtiva, junto ao gabinete do prefeito, onde nós temos assim um contato agora mais direto com os secretários que estavam todos lá. E eu tenho certeza, vereador Adriano, que os agricultores, assim que sair esse concurso público e puderem pegar mais motorista para as máquinas e para os caminhões, o problema das estradas vai amenizar. Todos os senhores são sabedores de que estrada se faz hoje, mas se chove bastante amanhã, está do mesmo jeito. Então, eu não digo que vai resolver o problema da estrada, vai amenizar o problema das estradas quando for, pelo menos, passado uma patrola, como diz o Fernando, para a retirada da produção, que agora nós estamos em época de colheita. Também dando a resposta ao meu colega Fernando, que ele disse que se não for essa semana não precisa mais as máquinas irem. Só que hoje é sexta-feira, né? Então, assim, vamos, a partir de segunda-feira... Semana que vem, isso. Quero fazer a correção. Se for possível, entrarei em contato ainda hoje com o secretário de Obras e, se for possível, a semana que vem atender não só o seu pedido, como a reivindicação daqui do Biazus, do Té, e bem colocado a zona urbana e a rural, porque a urbana também tem lugares, tem bairros que não dá para passar. Eu acredito que todos os xanxerenses pensam que nós, vereadores, não sabemos das condições de estradas. A gente sabe, sim, porque nós rodamos por aí. Talvez vocês não enxerguem os vereadores passando nas localidades, mas a gente vai atrás, vai verificar. Só que o poder de execução não está com nós, vereadores. Nós vamos lá, nós pedimos, nós reivindicamos, mas depende do secretário que está com aquela pasta e das condições que eles têm de trabalho também. Então, eu estou aqui até para defender um pouco os vereadores que vêm aqui, reivindicam, correm atrás, e quando você pensa que vai sair, daqui a pouco não saiu nada. Para nós também é uma frustração grande, tanto quanto a da população que precisa, não só da zona rural, mas também da urbana, desse meio de travessia, né, de um local para o outro. Vereador Flap. Mais ou menos na mesma sequência da dona Cirlei. Parabenizar o vereador Biazus e o Nego Té, justamente por ter levantado esse questionamento. E talvez aí, eu não sei se vocês abordaram isso nessa reunião com a administração, mas nos locais aqui dentro da cidade, onde as empresas estão fazendo as melhorias, que isso é muito bom, que é o que todo mundo sempre queria, que tivesse asfalto, calçamento, etc., aqui dentro da cidade, ou a impressão que a gente tem é que eles abrem muitas ruas ao mesmo tempo. O que acontece com isso? Acontece que aquelas ruas, depois elas são totalmente mexidas, mas depois eles vão começar em outra rua, e outro bairro, e o que acontece? Acontece que, principalmente esses dias de chuva, né, os locais onde estão sendo mexidos, né, está se tornando, não tem como trafegar, né? Nós tivemos alguns locais lá no bairro São Jorge que teve acidente de moto, teve acidente de carro, pelo tamanho dos buracos aonde que foram abertos e depois se ficou lá. Claro, estão se abrindo várias ruas, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a abordar sobre isso, de repente cobrar da empresa que está fazendo isso, olha,
Vocês estão abrindo essa rua, abriu a tubulação, como é aberto no meio da rua para acionar a tubulação, o que acontece? Naqueles locais, principalmente nas suas proximidades, é colocado depois terra, que não estava ainda solidificada, e ali vai ficando os buracos enormes. Então, teria que, eu acho, talvez, a própria prefeitura cobrar dessas empresas, ou das empresas que estão fazendo, que elas, pelo menos, até então vir a camada de asfalto ou a base, né, que daí já vai estar com pedra, já é outra coisa, né, que pelo menos eles mantenham com boa trafegabilidade, porque realmente está se tornando algumas ruas que não tem como passar. Né, as pessoas estão desviando, e não é, nesse momento, mais o bairro São Jorge, mas tem vários outros bairros, né, que está assim. Então, eu gostaria até que, de repente, vocês, que são da base do governo, acionassem junto a essas empresas que estão construindo. Olha, tudo bem, vocês estão abrindo várias ruas, mas tem que, pelo menos, deixar a rua em condições de os moradores poderem chegar em casa. Né? Era só a sugestão aí para contribuir. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação número 29/2015 do vereador Fernando Calfas, para que o Poder Executivo Municipal estude a viabilidade de aderir ao Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, para que a publicidade legal da administração pública seja feita por meio da internet para divulgação de leis, decretos, portarias, editais e demais atos oficiais, proporcionando assim maior concretude ao princípio da publicidade dos atos oficiais, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. A utilização do DOM SC proporcionaria duas excelentes vantagens. A primeira, a economia de recursos públicos com a publicação de atos. A segunda, a preservação do meio ambiente, uma vez que não há edição impresso de diários, colaborando assim com a redução do papel, do consumo de papel. Em discussão? Senhor presidente, senhores vereadores, complementar o que eu já falei da tribuna, e não disse tudo lá, mas, assim, esse projeto vai vir para a Câmara de Vereadores. O prefeito já queria, tanto que mandou ele, vereador Biazuzzi, em 2013 aqui para casa. Quando eu estava na presidência, o projeto aportou aqui, o projeto foi protocolado. Eu falava que, antes do projeto vir, tive uma reunião com a controladora interna, que me explanou, e até tinha me pedido o voto. Falei, não, com toda certeza, precisavam de economia, o meu voto vocês vão ter. E o projeto veio, então, só que foi retirado. E agora, o Ministério Público chamou todos os vereadores, então não é o vereador Fernando Calfas que está pedindo isso. Eu fiz essa indicação para reafirmar a história que o projeto já tinha vindo para cá, que o projeto foi retirado pela Prefeitura. Então, não sou eu que estou agora querendo, né, como se fosse uma novidade. Não. Existe no Ministério Público um termo circunstanciado. Quem quer que o projeto venha agora é o promotor. E o projeto vai vir de qualquer forma. Tanto que o prefeito já assinou o termo circunstanciado, se comprometendo em encaminhar para essa casa esse projeto de lei. O projeto vai vir para cá. Essa certeza, os vereadores já assinaram lá como testemunhas, como cientes da situação e a explanação que o Ministério Público fez da necessidade de se economizar esses quase R$300 mil por mês, que na legislatura vai dar R$1.200.000, 150 mil da Prefeitura, 90 mil da Delegacia e aproximadamente aqui 50 mil, iria variar conforme as questões de se é ano eleitoral ou não, na Câmara de Vereadores. Então, só para deixar claro que o projeto vai vir. Quem quer que o projeto venha? O Ministério Público. Mas antes disso a Prefeitura já queria. Né? Já era uma ideia do prefeito lá em 2013. Então, a indicação é só para trazer esses atos que aconteceram em 2013, compartilhar com os vereadores que talvez, naquele momento, o projeto foi tirado de votação e não houve, não se permitiu esse debate naquele momento. Então, diante disso aqui, não tenho dúvida que os vereadores vão votar favoravelmente e o projeto, tenho certeza que em poucos dias deve estar aportando aqui nessa casa. Senhor presidente, demais colegas, essa é uma questão que deve ser bastante debatida, até para que não paire dúvidas em relação ao procedimento de tanto dos vereadores quanto do Ministério Público, como também do Poder Executivo Municipal.
Eu acrescentaria, vereador Calfas, que não seria a vontade do promotor, nem tampouco do prefeito, e muito menos dos vereadores, sim a vontade da lei. Porque esse procedimento que está sendo implementado corrobora com o entendimento já defendido pela FECAM há muito tempo e que está sendo implementado em todo o estado de Santa Catarina, não somente aqui em Xanxerê. Em outros municípios já houve a implementação desse sistema, que torna mais transparentes os atos, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, e também possibilita uma economia de recursos significativa para os cofres públicos. Então, nós, como agentes políticos e como representantes do povo, nós temos que aplicar aquilo que a lei determina. Já falei e reafirmo que nós não temos vontade própria, nós temos apenas convicções. Mas a nossa maneira de atuar, as nossas atribuições, todas estão delineadas em lei. Então, a iniciativa do promotor nobre, ela também decorre de uma lei. Então, tanto o doutor Eduardo, quanto os vereadores, como o prefeito, estamos apenas referendando aquilo que a legislação estipula. E se nós não cumpríssemos, se nós não cumprirmos esse preceito, nós podemos ser responsabilizados por esses atos, porque o dinheiro público é o dinheiro sagrado, ele tem que ser bem aplicado. E toda essa economia que será gerada aos cofres públicos, obviamente, que será revertida em benefício da coletividade. Então, embora alguns se manifestem ou não se manifestem, o fato é que todos os vereadores votarão favorável, porque, pelo que percebi, todos já assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O prefeito também assinou esse TAC. Então, é claro que alguns segmentos, e é assim na economia, né, alguns deixam de receber, o povo, em contrapartida, passa a receber um quinhão maior, mas, repito, tudo isso que está sendo feito é aquilo que a lei determina. Então, não tem como nós agirmos de uma forma ou de outra, a não ser cumprir aquilo que proposto pelo doutor Eduardo, que tem sido, gostem alguns ou não, mas tem sido um promotor muito eficaz, um promotor muito vigilante e uma pessoa que realmente está preocupada em fazer valer o direito dos cidadãos, principalmente aqueles dos cidadãos mais humildes, mais desprotegidos. Então, fica aqui também o nosso registro pelo brilhante trabalho que o doutor Eduardo vem realizando aqui na nossa comarca. Seria isso. Obrigado. Na discussão, gostaria de acrescentar o seguinte, que a função dessa publicação é tornar notório para toda a comunidade, no caso xanxerense, dos atos realizados, né, pela administração, seja ela no executivo, seja ela no legislativo. O porquê disso tudo? Você vai fazer um edital, você vai fazer um concurso, vai fazer uma licitação, então tem que dar publicidade disso para que a comunidade, os interessados, tenham condições de saber da existência desses eventos, para que possam estar fazendo a sua inscrição, a inscrição para a licitação, que sejam notificados eventualmente de uma multa, de uma inscrição num cadastro de devedores. Enfim, esse é o procedimento. E a preocupação, e é uma obrigação de todos os agentes públicos, principalmente quem está no cargo de gestão, é tornar público todos esses atos. Então, essa casa aqui também não pode agir de forma diferente, seguindo aí na contramão da grande tendência. Nós também estaremos já verificando aí junto com o nosso jurídico o meio mais adequado, se a lei municipal também se aplica ao executivo, ou se nós tenhamos eventualmente que fazer uma própria aqui da Câmara de Vereadores para regular as publicações legais desta casa. E só para deixar claro para a comunidade, o ano passado esta casa gastou R$ 35.315 em publicações legais. Esse ano aqui está em R$ 1.521 o custo até o momento. Então, eventualmente, deva ficar bem abaixo do que foi utilizado ano passado, porque a gente também deve estar se adequando a essa nova
exigência, essa nova tendência a nível de país, a nível estadual, principalmente aqui no nosso município de Xanxerê. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação número 30/2015 do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize a abertura de rua e futura pavimentação asfáltica, bem como a limpeza urgente da mata próxima ao córrego da Rua Amazonas, entre as ruas Araguaia e Armando Marinho, no bairro Colato. Em discussão? Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, também a reivindicação da comunidade do bairro Colato, tendo em vista, já é um problema recorrente, né? Tendo em vista que algumas casas são invadidas com animais peçonhentos naquela localidade. Então, o pedido da comunidade é que realmente seja feita uma limpeza através da Secretaria de Políticas Ambientais, que autorize a limpeza daquelas proximidades, para que esses animais não venham a se proliferar naquela região, causando transtornos e talvez possíveis incidentes, inclusive com os moradores que vivem naquela redondeza. E também que futuramente seja feita a pavimentação asfáltica dessa rua, incluída aí nos projetos do município que vão ser captados os recursos na sequência. Então, peço apoio dos vereadores e também empenho, vereador Silvei, se puder levar para a Secretaria de Políticas Ambientais, que estude a viabilidade de autorizar a limpeza daquela localidade, porque realmente o problema é bem sério lá, inclusive já algumas cobras, algumas aranhas já foram encontradas nas casas daqueles moradores ali no bairro Colato. Ainda em discussão? Em votação? Votos? Bem, eu vou fazer o seu pedido pessoalmente, Adriano, ao secretário para que faça a limpeza, então, das margens do córrego, né? Eu sei onde que é e sei o local também. E já aproveitando também a oportunidade, eu quero agradecer aqui a equipe que fez a limpeza dos trevos da cidade, aonde eu passei na semana passada e eu vi a dificuldade que estava para se enxergar, para fazer os trevos, carros pequenos, então, com mais dificuldade ainda. E quero agradecer aqui a Continental, que é a prestadora de serviço, né, através do secretário que foi lá e está, acredito que até ontem 2 trevos estavam prontos, faltava mais 2, então que está fazendo a limpeza dos trevos e que assim, Adriano, vou fazer o pedido também que faça a limpeza desse córrego do bairro Colato, então. Obrigada. Ainda em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Tendo esgotado a pauta desta sessão ordinária, encerro a presente e marco a próxima para daqui a 5 minutos, nesse mesmo local, para que a gente faça aí a segunda votação dos projetos de lei que demandam aí uma certa urgência.